A palavra de Deus é viva, transforma corações e ilumina o caminho em tempos de trevas. Aqui você encontra reflexões bíblicas, verdades eternas e direção para a vida. Que cada mensagem fale ao seu espírito e renove sua fé. Curta, comente e inscreva-se no canal. Você é importante para Deus. Esta é a mensagem da verdade, por João Paulo Oliveira. E para que não fique nas minhas palavras, eu gostaria de ler o número 10 do livro de Eclesiastes, amém? Quero agradecer a Deus pela oportunidade de aqui estar, de nós estarmos adorando a Ele, dizer que muito ansioso, muito perplexo está o meu coração diante da palavra do Senhor, porque quando eu estava ali sentado, o coração ia batendo mais forte, a perna querendo tremer, a sede vindo, mas eu tenho certeza que quando se fala da palavra de Deus, esse é o efeito, é o peso, é a convicção, é aquilo que está sobre a palavra de Deus, uma grande responsabilidade. Eu gostaria de ler esses versículos que vinham ao meu coração nesses dias. Quero hoje ser contra uma das regras da homilética e ler vários versículos junto com os irmãos, para melhor nós entendermos o que Deus quer falar nessa noite, amém? Diz o capítulo 10 e versículo 1 do livro de Eclesiastes: Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria um pouco de estutícia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o estuto para a sua esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim mostra a todos que é um estuto. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Ainda o mal que vi debaixo do sol, o erro que procede do governador, o tolo posto em grandes alturas, e os nobres assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras será maltratado por elas, e quem as racha a lenha expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado, não lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve tudo com bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem alguma no encantador. Nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os lábios o devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estutícia, e as últimas palavras loucura perversa. O estudo multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que o sucederá, e quem lhe manifestará ou o que será depois dele. O trabalho do tolo o fadiga, pois não sabe sequer ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam logo de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, cujos príncipes se assentam à mesa a seu tempo, para refazerem as forças e não para bebedice. Pela muita preguiça, o teto desaba, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O festim, faz-se para rir, o vinho alegra a alma, e a vida atende tudo o dinheiro. Nem no tempo do seu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu coração e no seu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e aquele que tem asa daria notícia de suas palavras. Amém? Não é usual nós lermos tantos versículos para falar de uma palavra, mas o Senhor colocava essa palavra no meu coração de uma maneira tão convicta que eu não tinha como fugir de ler com os irmãos. E para também ser interessante, nós estamos lendo a palavra de Deus, e da palavra de Deus procede toda a sabedoria. E aqui o Senhor falava no meu coração acerca de sabedoria. Falava no meu coração acerca não só de sabedoria, do que está à frente da sabedoria. Há de um lado, quando nós vamos olhar uma luta, um ringue, ou mesmo uma partida de futebol, há duas equipes, dois adversários se digladiando, dois adversários se combatendo. E nesse tempo, nesses nossos dias, está dois grandes adversários, um frente a frente: a sabedoria e a tolice, a sabedoria e a estutícia, a sabedoria e a insensatez está posta lado a lado, frente a frente, para combaterem juntas num bom combate. E o que o Senhor falava ao meu coração é que sabedoria, muito se fala sobre sabedoria, se vende cursos, livros, se vende materiais sobre sabedoria, mas é interessante que a sabedoria não é teórica. Eu não posso me dizer sábio apenas pelo que eu sei, ou pelo acúmulo de conhecimento, de idiomas que eu sei falar, ou de palavras diferentes que eu sei pronunciar, mas a sabedoria está na prática. É a mesma coisa aqui, igreja, que se entrar, por exemplo, alguém aqui, eu vou fazer uma pergunta nessa noite: quem aqui é corajoso? Quem aqui é corajoso? Levante sua mão, se manifeste. Quem aqui é corajoso essa noite? Ah, eu creio, muitos se manifestaram, mas é interessante que se entrar um rato aqui, se entrar um leão aqui, se entrar um urso, nós vamos saber quem de fato aqui é corajoso. Porque a sabedoria, tal como a coragem, é uma virtude que não se mede por palavras. Eu posso vir aqui e falar: eu sou corajoso, eu faço, eu aconteço, eu posso, eu mando sentar, eu mando prender, eu mando deitar, eu mando... Não, mas no campo espiritual, a sabedoria só se revela pela prática. E Salomão aqui, todos conhecem esse livro, está aqui dizendo que
é melhor a sabedoria do que grandes fortunas, do que grandes coisas, do que grandes apetrechos de guerra. Ele está aqui dizendo que um pouco de estutícia, um mínimo de insensatez pode macular, pode destruir, pode derrubar tamanha sabedoria. E ele, no capítulo anterior, ele fala da história conhecida de um rei, um grande rei, que vindo para contra uma cidade, ele encontra uma cidade pequena, uma cidade diminuta, uma cidade com poucos moradores, e ele olhando diz, é fácil vencer essa cidade. Mas nessa cidade havia um sábio, diz a palavra de Deus, e havendo um sábio naquela cidade, a cidade foi salva por conta do sábio que nela habitava. Aleluia! Eu não sei como está a sua casa, a sua vida, eu não sei o que você faz, eu não sei o que você precisa, mas se há sabedoria dentro dos seus muros, dentro da casa que você mora, dentro do lugar que você pisa, você é bem-aventurado, você vai vencer, você vai prevalecer e Deus vai levantar a sua vida. Porque diz que esse rei veio com grandes armamentos, ele veio com grande providência de soldados, mas aí no capítulo 9 e versículo 14, ele diz assim que melhor é a sabedoria do que a força. E sendo a sabedoria melhor do que a força, aquele homem, aquele valente, aquele sábio aqui que a palavra fala, ele estando naquela cidade, ele salvou aquela cidade. Mas a Bíblia fala que, depois de alguns dias, se esqueceram daquele sábio. Se esqueceram daquele sábio. E o que eu quero dizer para nós nesse dia é que Jesus veio, o valente de Israel, o poderoso, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele veio e venceu a guerra, mas muitos têm se esquecido dele, e nele está toda a sabedoria. Aleluia! Aleluia, não é nos pregadores, não é nos livros, não é na filosofia, não é nas grandes e numerosas reuniões, é nele que está toda a sabedoria. E a igreja que olha para ele nunca será envergonhada, nunca será confundida, nunca será de maneira nenhuma vencida. Nós esquecemos de Jesus. Quantas reuniões como essa que nós esquecemos o nome de Jesus, da preciosidade do louvor a Jesus, da preciosidade de estar diante de Jesus, querendo mais, querendo aprender, querendo ser igual a Ele, querendo buscar a sua face, querendo confundir o nosso inimigo, o nosso adversário, que nos olha lá em casa e fala, esse daí vai para a igreja para quê? Está tudo desmoronando, mas o sábio sabe onde ele se reúne. Aqui é uma reunião de sábios, e nessa noite Deus te trouxe neste lugar para dizer, lembre-se do valente que salvou a cidade, lembre-se do valente que foi contra os inimigos poderosos, destruiu-os e colocou eles no chão e salvou a cidade. Jesus, aleluia. Meus queridos, Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-nos o poder de ser chamados filhos de Deus. E hoje nós estamos aqui não porque alguém pregou para a nossa vida, mas porque há uma eleição espiritual sobre a nossa vida. E o sábio, Jesus de Nazaré, que com poucas palavras apaziguou o mal, destruiu o diabo, expulsou os demônios, ele está aqui nessa noite, ele está aqui dizendo, me louve, me exalte, reconheça que eu sou sábio neste lugar. Sabedoria não é algo que eu posso vender, é algo precioso que eu tenho que buscar, que minerar, que esmerar para conseguir. Sabedoria não é algo do dia para a noite. Em frente à sabedoria está a estutícia que Salomão fala, que significa tolice, imprudência, insensatez, ignorância, asneira. A estutícia é a falta de conhecimento, é a falta de aplicação na prática do conhecimento, é a falta de exercitar o conhecimento. Pode haver por aí homens e homens com diversos diplomas na parede, com diversos livros publicados em grandes editoras, com diversos números de seus best-sellers vendidos pelas praças, mas às vezes numa conversa você percebe a falta de sabedoria, porque da sabedoria produz a humildade, e a humildade é um sinônimo, é o caráter da sabedoria. E quantos estão no patamar que Deus não fala mais com eles, que o coração deles está fechado, está lacrado, está cerrado para a sabedoria de Deus? Porque se colocaram numa posição que não amam mais o próximo. E diz a palavra que aquele que não ama o próximo não pode amar a Deus, que nunca viu. Como que eu posso amar alguém que eu nunca vi? Sendo que eu não amo quem eu vi, com quem eu convivo, com quem às vezes me irrita, me atrapalha, me traz algum tipo de tropeço, mas eu não posso suportar essa pessoa. E eu busco sabedoria de onde? Que tipo de sabedoria é essa? E a palavra é bem assertiva quando diz assim, eu faço uma pergunta nessa noite, como eu fiz aqui. A mesma pergunta que Tiago, no capítulo 3, disse: quem dentre vós é sábio e inteligente? Quem aqui? Levanta a mão, pode se manifestar. Ninguém vai te fazer vergonha, não. Não fica aperreado, não fica triste, não. Pode se manifestar. Quem aqui é sábio e inteligente? Pois veja, aquele que é sábio e inteligente, Tiago disse, que por boa conduta mostre as suas obras em mansidão de sabedoria. Meu Deus. Aquele que é sábio e inteligente, ele tem que mostrar com obras e com mansidão a sua sabedoria. Não é algo que eu posso só falar,
Não é algo que eu posso só pronunciar, discursar aqui entre vocês. Eu preciso da sabedoria na prática, mostrando minhas obras de mansidão. E obras de mansidão é o que mais falta nos dias de hoje. Você vê obras de todos os tipos, obras de todas as naturezas, mas as obras de mansidão é o que mais tem faltado. Mas se tendes amargura, inveja, dissensão em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa sabedoria não vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Veja o que Tiago diz. Se a nossa sabedoria, por acaso, ela está no mesmo copo que a inveja, a dissensão, e o nosso coração está inclinado para o mal e contra a verdade, essa sabedoria é sabedoria diabólica, animal e mundana. Meu Deus. Essa sabedoria não presta para nada. É um miserável europeu que parece ser alguma coisa, mas não é nada. E Tiago procede dizendo que essa sabedoria não vem do alto. Qual a sabedoria que nós estamos buscando hoje? Qual a sabedoria que nós estamos buscando hoje? Buscando se aliançar, se juntar a números de pessoas, a pessoas que... Porque número de pessoas nunca foi muita coisa. Nunca foi, porque na multidão, no meio da multidão, há poucos que estão ali pelo alimento espiritual da palavra que Jesus pregava. Há muitos que estão ali para observar, para ver, para sentir alguma coisa. E o Evangelho de Cristo não é feito de sentimento, de experiência, ele é feito de verdade, de palavra, de Bíblia. E se eu não vivo a palavra, eu não tenho tido a sabedoria e a experiência espiritual que Deus me exige para entrar nos céus. Aleluia! Pois se há inveja, dissensão, confusão, toda essa obra é maligna. Toda essa obra é maligna. Ah, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, e depois pacífica, e depois amável e tratável, e cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Aleluia! Foi falado aqui já. Não é dissensão, não há confusão, não há acepção de pessoas. A sabedoria real, natural, que vem de Deus, é pura, pacífica, tratável, e ela é cheia de bons frutos e sem parcialidade. Esse Espírito fala nessa noite de maneira eficaz ao meu coração. Todo aquele que faz diferença, que se ajunta com os melhores. Tem o Evangelho sendo pregado por aí, que você precisa escolher pessoas para estar do seu lado, que sejam melhores do que você, que sejam mais conscientes, mais elevadas. Você está seguindo a Deus para ganhar alguma coisa? Você está fazendo amizades? Você está se juntando pelo povo, junto ao povo de Deus, para conseguir alguma coisa? Não. Existia um mago, se não me engano, chamado Elimas, que ele via os apóstolos pregarem, ele via grandes obras, maravilhas, ele falou: quanto que eu posso pagar para ter essa autoridade? Quanto que eu posso pagar para ter esse poder que vocês têm, apóstolos? Aí o apóstolo diz para ele: vai-te, Satanás, vira as costas, sai daqui, porque o dom de Deus não é comprado por dinheiro. Aleluia! As obras espirituais de Deus não se pagam por elas são virtude do alto, e sabedoria é virtude do alto. Ele diz mais: e o fruto da justiça é semeado por aqueles que praticam a paz. Aleluia! 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 Voltamos ao texto, que diz assim: assim como uma mosca morta. Isso foi escrito há mais de 3.000 anos. Não é do Estadão, não é da Folha, não é da Isto É, não é da Caras, não é do Chico Gospel, não. Isso aqui foi escrito há mais de 3.000 anos. E a palavra diz: assim como a mosca morta faz um unguento do perfumista exalar mau cheiro. Quantas moscas? Uma mosca. A mosca morta. Tem algumas traduções até que falam moscas. Mas a ideia aqui é o seguinte: o perfume, 100 ml, 200, 1 litro. Uma mosca destrói o perfume do perfumista inteiro. E assim é a estultícia, assim é a insensatez, assim são as palavras fora de hora, destroem toda a sabedoria, mesmo que ela seja grande, mesmo que ela seja notável, mesmo que ela seja muito elevada, ela pode ser destruída por uma simples mosca. Tem uma mosca aí, meu irmão, mata ela nessa noite. Ah, tem uma mosca aí, joga o inseticida do céu nessa noite. Porque ela não vai prevalecer no nosso meio. Aleluia! Aleluia! Toda a reputação de um sábio pode ser destruída por um simples tropeço. Eu lembro de um rabino que ia nas televisões, ele era entrevistado, ele ia até num programa que passa a noite, um sábado. Ele era muito notável, sábio, homem muito distinto. Eu lembro. Você lembra, pastor Rafael? E uma vez ele roubou, acho que essa história, uma gravata. Uma gravata, porque dizem depois que ele tinha uma certa peculiaridade, uma certa doença, aí já não quero entrar nesse mérito, mas ele roubou uma gravata. Ele era rico, ele tinha condições. Mas um tropeçar, nunca mais a televisão foi procurar ele. Ele morreu, se eu não me engano, morreu, e a sabedoria dele foi esquecida por um tropeço. Um tropeço. Assim é a estultícia para contra a sabedoria. Às vezes um ato, uma atitude, um tropeço te faz uma pessoa que sai de lá de cima. Judas estava lá em cima, andando com Jesus, compartilhando os milagres, as maravilhas, ouvindo a melhor palavra possível. Mas uma proposta falou para Judas: 30 moedinhas. Judas falou: já não gosto mais dessa história de seguir, de ficar andando para cima e para baixo, operando milagre, vou vender. E muitos têm vendido Jesus por muito pouco.
E aí, eu me paro com uma situação onde às vezes eu pergunto, Deus, mas como pode? Às vezes a gente tem um pouco mais de oportunidade. Às vezes a gente tem um pouco mais de entendimento. E vai buscar sabedoria. E aquelas pessoas que não têm, às vezes, condições de entender, que lê a Bíblia, não entende nada. Ora, como que essas pessoas vão ser responsabilizadas? Porque até tem um termo, uma expressão que se diz que a ignorância, a insensatez às vezes é uma bênção. Tem muitos filósofos, comentaristas que falam assim que às vezes a ignorância, ser ignorante é uma bênção. Porque o ignorante ele é irresponsável. Ah, rapaz, ele não tem responsabilidade com nada. Ele não tem apreço, apego, fixação em nada. Hoje ele está aqui, amanhã ele está lá, e a vida dele é perambulando por aí, é uma insensatez total. E às vezes a insensatez, às vezes parece ser mais virtuosa do que a honra, do que a sabedoria. E aí eu me pergunto, Deus, como é que o mundo que está lá fora, as pessoas, vão muitas vezes encontrar essa sabedoria? Aí o Senhor me fala em Provérbios, versículo 1, no capítulo 8. Não clama porventura a sabedoria e o entendimento, e não se faz ouvir a sua voz? A sabedoria clama, ela não está calada. No cimo das alturas, junto aos caminhos, nas encruzilhadas, nas veredas, ela se coloca. Junto às portas e à entrada da cidade. E a entrada das portas está gritando a sabedoria. E vós outros homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. O Espírito fala, ele clama às igrejas. Ele não está calado. Não é possível você chegar lá no tribunal, no bema de Cristo, e dizer, eu não sabia. Eu não sabia, eu não li essa parte. Tem um artigo interessante no Código Civil. Todo advogado seria milionário, trilhardário, se ele conseguisse um artigo que fala que quando a pessoa não sabe da lei, ela está desculpada. Ou se tivesse esse artigo. Mas um dos primeiros artigos da introdução da lei de introdução ao direito brasileiro. Ou seja, compõe todo o direito brasileiro. Não só o Código Civil, o penal, o eleitoral, todo o direito. Tem um artigo basilar que fala assim, que o desconhecimento da lei, ele não é tese, não é defesa. Ele não aproveita aquele que argui o desconhecimento da lei. Sabe por quê? Se você abrir seu celular, pega aí, procura o Código Civil, penal, eleitoral, você vai achar. Não precisa de um doutor, de um juiz, de um magistrado, de um professor, te falar onde estão as leis, é só você buscar. Não tem como alegar desconhecimento da lei, como não tem como alegar desconhecimento dessa palavra sim. Que clama, que está nas encruzilhadas, que está nas vias, que está em tudo quanto você olha, no rádio, na televisão, na internet, todo lugar está essa palavra aqui. E até aqueles, mas peraí, tem aqueles que nascem lá distante, longe, não conhecem, nunca pegou uma estrada. Até eu brinco às vezes que se você chamar um índio para vir na cidade e explicar para ele, olha, isso aqui é um carro, isso aqui é uma árvore da cidade, diferente daquela lá, isso aqui é uma bicicleta, isso aqui é uma máquina. O índio, quando chegar na sua aldeia, ele não vai saber explicar o que é máquina, o que é bicicleta, o que é carro, o que é casa. Ele vai falar, olha, é algo parecido com isso aqui que a gente tem, é algo parecido com o cavalo que a gente vê aí andando, é algo parecido. Mas ele, pelo menos, tem uma semelhança daquilo que é. A mesma coisa é que a Bíblia fala que até a natureza proclama a voz de Deus. São os homens indesculpáveis em suas ignorâncias, porque a natureza brada. Um dia fala junto com o outro, dizendo, agora eu me ponho, e hoje você se apresenta, se manifesta, para continuar demonstrando a glória de Deus. Não há desculpa para o homem em buscar a ignorância, em buscar o seu coração inclinado para o mal, sendo que a sabedoria está nas veredas, nas cidades, nas portas, em todo lugar, a sabedoria. Aleluia! E o que me chama a atenção é que ele vai continuar dizendo, aqui eu quero ser breve, não vou abordar todo o texto, mas diz assim, que quando o tolo anda pelo caminho, todo mundo percebe que ele é tolo. A palavra fala, quando anda o tolo pelo caminho, falta-lhe um entendimento, e todos percebem que ele é tolo. Todos. Porque o tolo fala demais. Ele fala daquilo que ele não conhece, que ele não domina, que ele não pode, e o tolo confunde. Ele acaba sendo colocado no lugar de sábio. Porque as pessoas não estão buscando a verdadeira sabedoria, estão buscando uma imagem, uma sombra, o que é parecido com a sabedoria. Mas Deus diz hoje, cai as escamas dos seus olhos para contemplar, para ver, para vivenciar, para experimentar toda a providência de Deus em sua sabedoria. Aleluia! George Baird diz que o ignorante que sabe falar bem, que sabe se expressar bem, ele é mais ladino do que o intelectual que tem a fala defeituosa, que não sabe se expressar. E o que eu aprendo com isso é que ser mais ladino, ser mais convincente não quer dizer ser mais sábio. A gente aqui neste lugar que às vezes se ilude por discurso, por palavras vantajosas que vão massagear o seu coração, mas hoje Deus diz, eu abro o seu entendimento, se você quiser, para experimentar daquilo que eu tenho à mesa. Aleluia! 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 Ele diz assim, que é necessário ter sabedoria nos dias difíceis. É necessário ter sabedoria quando a perseguição se abate. A igreja está prestes, sempre prestes a ser perseguida, a ser açoitada. Não pense que o evangelho foi criado, foi elaborado, foi forjado nos dias de paz. Havia guerra quando o evangelho cresceu, mas esse evangelho que é pregado aqui
Aleluia. Pois bem, ele fala aqui que se a ira do governador se levantar contra você, não deixe o seu posto. Calma e postura e compostura, a palavra branda destrói os mais severos inimigos. E eu tenho notado que muitas vezes nós queremos ganhar no grito, nós queremos ganhar na altivez, nós queremos ganhar falando alto, batendo na mesa, mas Cristo está dizendo a mesma mansidão com que eu preguei o Evangelho, a mesma mansidão com que eu andei. Por vezes sim, eu tive que açoitar a mesa dos mercadores, mas a maioria das vezes Jesus estava falando palavras ao coração do povo, sem precisar ser espalhafatoso, sem precisar dar exemplos e exemplos lisonjeiros. Ele estava falando ao coração. A igreja precisa nessa noite se parecer com Jesus, voltar-se para Jesus, para que nos tempos difíceis, quando a ira do governador se levantar, nós temos uma palavra de calma. Aleluia. Foi assim que quando o povo perseguido esteve em uma situação de quase morte, se levantou uma mulher chamada Esther. Se levantou quando Nabal ia ser morto por Davi, se levantou uma mulher que se chamava Abigail, e foi lá com mansidão, com passividade, resolver aquele problema. E o Senhor dos Exércitos diz, não é só de gritar, não é só de se fazer ouvido, Deus quer te usar também na calma e na mansidão, para mostrar que Ele vive dentro de você. Quando a ira do governador se levantar, não saia do seu lugar. Aleluia. Não saia do seu lugar. O inocente, tem até gente que fala que o inocente tem direito de fugir. Não vamos entrar nesse mérito. Mas normalmente quando se foge é culpado. Normalmente quando se foge é porque o cartório está sujo. Tem culpa no cartório. Porquanto quando Moisés fugiu é porque tinha matado o egípcio. Porquanto nessa noite Deus diz assim, se a ira do governador se levantar contra você, e é isso que o mundo tem promovido, tem levantado, a ira contra a igreja, não saia do seu lugar. Não volte aos cultos, continue exaltando, adorando, é isso que está falando aqui. Não saia do seu lugar. Quando a ira do governador se levantar contra você, permaneça no seu lugar e responda com mansidão, com calma e com a sabedoria, porque a sabedoria, ela vai contra até o maior adversário. Deus, aleluia. Ele prossegue dizendo, há um mal que eu vi debaixo do sol, o mal que procede do governador. O tolo colocado em altas alturas e o sábio colocado no chão. Há uma inversão de valores que impera no mundo hoje. Tolos sendo colocados em cadeiras importantes e sábios sendo colocados nas ruas, nos asfaltos, nas calçadas, simbolicamente na margem da sociedade. Mas hoje Deus quer dizer nesse dia para nosso coração, não importa o mundo, não importa o desastre que está no mundo, a desolação que está no mundo, importa hoje que você se mantenha no mesmo lugar, porque a calma e a postura evita vários conflitos. Ele diz assim, que é o mal que procede do governador, mas é interessante que o governador não foi para lá sozinho. Alguém colocou o governador lá. E o mesmo homem aqui, que está falando isso, ele foi vítima das suas palavras. Por isso que eu falo que sabedoria não é acúmulo de conhecimento, não é o número de livros que eu já li, não é o quanto eu sei falar bonito ou de maneira lisonjeira, não é os idiomas que eu sei pronunciar. A sabedoria vem da prática, e Salomão se viu vítima da falta de sabedoria, quando ele colocou 12 tribos para trabalhar 12 divisões do Estado. Olha só que coisa, que maluquice que Salomão fez. Nós vamos entender, olhando a Bíblia, lendo a Bíblia, que Roboão, ele era Roboão, filho de Salomão, certo? E Jeroboão depois. Mas assim, Roboão recebeu o reinado inteiro, foi? Depois foi dividido na mão do filho de Salomão, o reinado em 12 partes. Mas isso é quase que um prenúncio do que Salomão estava fazendo. Salomão dividiu as terras, o reinado em 12 partes. E para que ele dividiu em 12 partes? Para que as 12 partes, as 12 frações, desse a ele todo tipo de mantimento. Cada mês do ano, uma fração daquele povo alimentava a mesa do rei. E é interessante que nós estamos vivendo exatamente isso. Homens que se aproveitam do trabalho do pobre. Homens que, na sua mente, fazem planos malignos para se sobrepujar ao pobre. Porque Salomão era um homem que podia tirar suas riquezas, seus grandes feitos da sua sabedoria. Mas o que ele fez? Explorou o povo. E a Bíblia fala assim, que quando ele explorou o povo, a Bíblia fala que ele dividiu o povo em 12 partes cada um. Mas para quê? Para que na mesa dele houvesse banquetes e mais banquetes, festas e mais festas, coisas e mais coisas, frívolas e sem utilidade. E hoje nós estamos vivendo num mundo assim, que é injusto, que é incapaz de devolver aquilo que você merece, é incapaz de devolver aquilo pelo qual o mundo colocou homens lá, para estarem lá, para trabalhar para o pobre. E eles trabalham para o seu próprio proveito. O mundo está cheio de pessoas assim. Autoridades que ao julgarem, julgam com toda sorte de experiências pessoais, mas não se norteiam pela lei. O mundo está assim.
E o Senhor vê o mal que procede do governador. E aí ele diz para nossas vidas: suporte um pouco mais, porque no meu reino de justiça não haverá desigualdade. Aleluia. No meu reino de justiça não haverá maior, menor, mirim, grande, alto, haverá todos comendo da mesa do Cordeiro. Os salvos verão esse dia e se alegrarão nesse dia. Mas é interessante que nós estamos buscando a nossa justiça aqui, nesse pedaço de terra corrompido, que não nos pode dar nada. É bem verdade que você precisa lutar para sobreviver, para sair da mão do mal. Mas é verdade também que Deus te espera, olhando para Ele, dizendo: não quero ficar aqui, eu quero subir, eu quero ir, eu quero viajar, eu quero morar na cidade celestial. Aleluia. E quantos param a sua vida por conta da ira do governador, do mau procedimento do governador? E esse mesmo homem coloca homens que eram para ser respeitados no chão e colocam homens frívolos, homens que não têm sabedoria em altas patentes. Aqui há outro conselho e eu quero terminar já. Diz assim: se o ferro está embotado, o que é embotado? É quando a cozinheira vai lá, as nossas irmãs vão lá, vão cortar e ver que a faca não está funcionando mais. A faca não funciona. A mesma coisa o lenhador, ele vai lá dando pancadas no tronco de árvore e ele não consegue cortar nada. E aí ele fala: meu Deus, eu preciso afiar essa ferramenta, eu preciso melhorar essa ferramenta, porque olha aqui o que a palavra fala, que quando o ferro está embotado, não se lhe afia o corte. E não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. Deus quer te dar paz nesses dias. Eu não sei o quanto de força, de esforço que você tem feito para chegar no mesmo lugar. Você tem dobrado a força e nada tem acontecido. Mas Deus hoje tem aberto a sua mente, o seu coração, a sua vida para olhar para Ele. E Ele diz assim: a sabedoria, meu amigo, resolve como um êxito. Sabe o que acontece? O lenhador vai lá, ele começa a bater, ele vê que o ferro está fazendo ele usar muita força, muito mais do que o normal. Aí ele fala: meu amanhã eu vou levantar mais cedo. Vou levantar uma hora mais cedo, 1h30, vou pegar meu amolador lá. É assim, meu amado. Quando o tempo está difícil, é tempo de nós afiarmos as nossas ferramentas. Quando o tempo está difícil, é hora de se preparar para viver um tempo melhor. Porque Deus, Ele está dizendo aqui: a prudência, a sabedoria, põe as coisas em bom êxito. Talvez você está batendo a cabeça, tentando resolver, mas Deus diz assim: para um pouco, afia um pouco o corte da sua ferramenta, porque eu quero lhe usar. Se prepara um pouco, faz um pouco mais. Aleluia. Quantos nos nossos dias estamos vivendo uma epidemia que não existe mais aqui? Eu lembro do pastor Lafayette ajudando na porta da igreja, dando aula de doutrina, dando aula de teologia. Eu lembro desse meu irmão aqui dando aula na igreja. Eu lembro da pastora Terezinha, na época que ela abria a sua casa para fazer um ponto de pregação, para as vidas serem salvas. Eu já ouvi falar da pastora Terezinha por tudo aí, ó, Jardim Itápolis. Eu lembro da missionária Cátia orando nos lares. Talvez eu não vi com meus olhos não, mas alguém me contou. Eu lembro de homens aqui trabalhando, mas estamos vivendo um tempo onde as pessoas querem chegar no alto rápido. Ele não quer trabalhar não, ele não quer se preparar não, ele não quer ter uma história espiritual, ele quer já um cargo, porque ele foi chamado. Ele já foi chamado, Deus já ungiu ele. Mas Davi foi ungido, esperou 20 anos, não foi? 20 anos. A Bíblia fala que Davi morreu velho e muito cansado, com 70 anos. 70 anos. Davi estava cansado e muito velho. Hoje você vê os senhores de 70, 80 andando por aí fazendo Uber. E Davi estava cansado, sabe por quê? Davi trabalhou, leinou muito para chegar no lugar onde Deus prometeu estar. E nós estamos vivendo uma geração deturpada. Muito levanta para falar, pouco levanta para aprender. É precoce. Hoje, é por isso que você vê ele hoje aqui, daqui a pouco você não sabe onde ele está. Meu Deus. Ou porque ele cresceu muito rápido. Jesus. Aquela massa do bolo, minha mãe faz pão, e se fizer o pão e não deixar descansar, não funciona. Querido, Paulo ficou cerca de 14 anos e 3 anos estudando com o Gamaliel para pregar o evangelho. E, se eu não me engano, ele ficou 5 anos para se apresentar em Jerusalém, para pregar, para ser aceito junto com os outros apóstolos. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse que as pessoas não buscam mais um pingo de sabedoria? Não buscam mais um pingo de retidão, de comunhão. São astros, são estrelas. Tem agenda lotada. Falam, cada dia tem uma cidade diferente. Mas você não vê ele fazendo nenhuma obra de sabedoria? Meu Deus. Como que pode? Deus não quer que você seja assim, não. Eu vou terminar agora de verdade. Porque a palavra diz assim que as palavras dos sábios são agradáveis, mas os lábios do tolo o devoram. Deus quer que você tenha palavras agradáveis. Uma pequena palavra ruim, uma fagulha de palavra pode incendiar uma floresta. E aqui estamos nós. E o Senhor quer nos dar sabedoria. O Senhor quer mudar a nossa história nesses dias, dando a nossa visão, o nosso ânimo, o nosso viver novas direções. Nós estamos vivendo um tempo que o rei é criança. Olha o que Salomão diz para terminar: ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, mas bem-aventurado a terra cujo rei é nobre.
Por quê? O nobre não se faz do dia para a noite, não. E aqui ele não está falando de idade, de criança, porque Josias reinou com poucos anos. Mas Josias não reinou sozinho. Josias pegou e falou, peraí, eu moleque desse jeito, criança desse jeito, vou reinar? Como que eu vou reinar? Vou chamar os sábios, os entendidos, os homens que uma vez ou outra estiveram aqui na frente. A pior desgraça que nós estamos vivendo, sabe o que é? É a geração que sabe mexer no celular, que sabe mexer no computador e se acha mais inteligente, mais importante do que aqueles que já estão em avançada idade. O respeito foi embora. A venerança, o respeito, o saber que lugar que está cada um foi embora. Hoje qualquer menininho aí que sabe mexer, que sabe instalar um aplicativo, que sabe mexer com qualquer coisa, acha que é melhor do que os idólatras. Ah, mãe, você é burra, você não sabe de nada. Senhora, sabe por quê? Porque nós estamos vendo a inversão de valores. A sabedoria hoje tem sido aquilo que se mostra, não aquilo que se faz. E o Senhor tem dito nesse dia, aquele que é sábio age com um bom procedimento. E as suas palavras são como um oásis no deserto. Hoje Deus quer que alguém olhe para você e veja a água no deserto. Aleluia. Pela preguiça o telhado cede. Vocês podem ler isso em casa. Nem mesmo em seu pensamento amaldiçoe o rei. Nem fale mal do rico. Nem no seu quarto. Sabe por que isso? As palavras têm asa. Você pensa que ninguém vai saber? Se mete, e aqui está falando o seguinte: o quê? Não amaldiçoe o rei, não amaldiçoe o rico, não pelo que ele faz de errado. Ele faz muitas coisas de errado. Ele procede com falta de sabedoria. Mas é interessante que a ira do governador que ele fala antes pode se levantar. Uma palavra pode destruir uma família inteira. Uma palavra pode destruir uma empresa inteira. Uma palavra pode destruir uma igreja inteira. Portanto, seja oásis no deserto e não um par de lama. Deus quer te levantar nessa noite. Aleluia. Você acha que sua palavra não vai chegar, mas ele fala aqui que como um pássaro, a palavra chega lá no quarto do rico e no quarto do rei. Grande Deus. Nessa noite, Deus vai te dar sabedoria. Aleluia. Oh, aleluia. Porque a palavra diz assim: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Aleluia. E hoje nós vamos orar. Se levante nessa noite. Louvado seja Deus. Eu quero terminar essa palavra com uma oração onde nós vamos pedir para Deus sabedoria. Aleluia. Nós estamos ainda nos poucos dias desse ano. No começo, no início desse ano, Deus pode te dar sabedoria para fazer coisas que você nem imaginava que ia acontecer nesses próximos dias. Senhor, levante sua mão e ore junto comigo, Senhor, nesse dia. Nós, Senhor, como igreja, nós te pedimos, Senhor. Caiam as escamas no nosso olho agora, Senhor. Os nossos olhos sejam abertos diante de Ti, Senhor. Pai, que nós contemplemos as obras, as maravilhas, as virtudes do Senhor. A Deus, nós estamos vivendo um tempo difícil, pesado, Senhor. Onde a ira do governador, onde, Senhor, as palavras são invertidas e trazidas em prejuízo nosso, Senhor. Mas o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o nosso Deus e nos fez chegar até aqui. Abre os nossos olhos, abre, Senhor, hoje o nosso entendimento. Coloca, Senhor, a Sua palavra, ânimo, coragem e virtude diante de nós, porque nós cremos, Senhor. Nós não viemos até aqui, Senhor, para voltarmos da mesma forma, mas o Senhor marcou esse dia para transformar as nossas vestes, como Salomão disse, em todo tempo. Sejam alvos os seus vestidos e nunca falte, Senhor, o óleo sobre a nossa cabeça, para que nós podemos proceder bem e, Senhor, restaurar a terra.